Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de PHP. E nesta aula nós vamos estudar os operadores lógicos, ou seja, os conectivos lógicos. Os operadores lógicos são utilizados para nós ligarmos duas ou mais expressões e assim obtermos a avaliação da condição estabelecida nas duas expressões. Por exemplo, se o valor da variável x for maior do que 10 e o valor da variável x for menor do que 100, então faça uma coisa. Nós temos que a letra E foi responsável por ligar a primeira expressão com a segunda expressão. Ou seja, nós temos a primeira expressão, se o valor da variável x for maior do que 10, e agora nós temos uma segunda expressão, se o valor da variável x for menor do que 100. Para nós ligarmos essas duas expressões, nós usamos o operador lógico E, ou então, como nós também podemos chamar, o conectivo de conjunção. Nós temos basicamente três operadores. O primeiro é o operador de conjunção, ou seja, o operador que é representado pela letra E, o operador que ficará entre duas expressões e só retornará o valor lógico verdadeiro se ambas as expressões forem verdadeiras. O segundo operador que nós temos é o operador de disjunção, também chamado de OU. Com esse operador, nós vamos dizer que se a primeira expressão ou então a segunda expressão for verdadeira, nós temos que o valor lógico da expressão é verdadeiro. Por fim, nós temos o operador de negação, ou seja, o operador que inverte o valor de uma expressão. Então, se o valor retornado de uma expressão for true, o operador not irá converter esse valor para false. E se o operador lógico da expressão for false, o operador not irá converter esse valor para true. Nós temos que o PHP nos permite representar o operador de conjunção através de dois E comerciais lado a lado, ou então nós podemos representar o operador de conjunção através da palavra AND, que do inglês significa E. Então agora vamos estudar uma expressão com cada operador. Inicialmente nós temos a operação de conjunção, ou seja, o operador de ligação E, que será responsável por ligar a primeira expressão com a segunda expressão. Então nós estamos dizendo que se essa expressão for verdadeira e essa expressão aqui também for verdadeira, o resultado lógico de toda a expressão será verdadeiro. Até porque nós estamos unindo as duas expressões com o conectivo lógico E. Agora nós temos a mesma expressão, porém escrita de uma forma resumida. Ou seja, ao invés de nós compararmos cada expressão com true, nós temos que com o PHP toda expressão é implicitamente comparada ao valor true. Então, nós podemos omitir essa forma de escrita, até porque o PHP sempre verificará se as expressões são ou não verdadeiras. Por fim, nós temos uma expressão que é um pouco mais real. Nós estamos perguntando se o 1 ele é maior do que o 2 e se o número 2 é maior do que 3. Aqui nós temos uma situação onde a segunda expressão nem será avaliada, até porque, como o número 1 não é maior do que 2, nós temos que essa segunda expressão nem precisa ser avaliada para que seja retornado o valor de toda a expressão. Agora nós temos o operador de disjunção, ou seja, o operador que irá retornar true se a primeira ou então a segunda expressão forem verdadeiras. Nós temos que aqui na programação o operador de disjunção, ou seja, o operador OU, ele pode ser representado por duas barras, ou então ele pode ser representado pela palavra inglesa OR. Aqui nós temos duas expressões. Nós estamos dizendo que se a primeira expressão for verdadeira, ou então a segunda expressão for verdadeira, o resultado de toda essa expressão será verdadeiro. Então, com o operador de disjunção, ou seja, o conectivo lógico OR, nós estamos dizendo que uma das duas expressões deve ser verdadeira para que o valor da expressão seja verdadeiro. Então, a diferença entre a conjunção e a disjunção se dá pelo fato que com a conjunção, ambas as expressões devem ser verdadeiras, enquanto que com a disjunção, somente uma das expressões precisa ser verdadeira para que toda expressão seja verdadeira. Como nós já estudamos, nós podemos escrever essas expressões de forma simplificada, ou seja, nós podemos omitir a comparação da expressão com true, até porque a comparação com true ela é feita por padrão pelo PHP. Então, basta nós passarmos a expressão que a mesma já estará sendo de forma implícita comparado com o valor true. Por fim, nós temos uma expressão utilizando o conectivo lógico OR, que está dizendo que se o número 1 for maior do que 2, ou então se o número 2 for maior do que 3, essa expressão será verdadeira. Porém, nós temos que essa expressão será false, até porque nenhuma das duas expressões retorna verdadeiro. Por fim, nós temos o operador de negação, ou seja, o operador not, no caso, o operador que inverte o valor de uma condição. Se a expressão for igual a true, será retornado false, e se for igual a false, será retornado true.
Aqui nós temos uma tabela onde os 3 operadores lógicos são apresentados. Para nós ligarmos duas expressões, nós utilizamos a palavra AND ou então o símbolo de E comercial duplicado. Logo, se as duas expressões forem verdadeiras, nós temos que o valor lógico retornado dessa expressão será true. Em seguida, nós temos o operador de disjunção, que estabelece que se uma dessas condições for igual a true, então o valor lógico da expressão será igual a true. Ou seja, se a expressão 1 for igual a true, ou então, se a expressão 2 for igual a true, o valor lógico resultante será igual a true. Por fim, nós temos o operador NOT. Então, se a expressão 1 for igual a true e a expressão 2 for igual a true, nós temos que o valor lógico retornado será true. Porém, como nós estamos utilizando o operador de negação, nós temos que se essa condição retornar true, o valor lógico resultante será false, e se o valor resultante dessa expressão for igual a false, nós temos que o valor que será retornado com o operador NOT à frente dessa expressão será false. Agora vamos praticar o que nós estudamos. Então abra o seu PHP Storm e vamos resolver umas expressões. Inicialmente vamos declarar uma variável de nome num e a essa vamos atribuir o valor 0. Em seguida vamos verificar se o valor da variável num ele é maior do que 10. Em seguida vamos utilizar o conectivo e verificar se o valor da variável num ele é menor do que 100. Ou seja, nós estamos fazendo aqui a mesma expressão que nós falamos no início dessa aula. Caso o valor lógico dessa expressão seja verdadeiro, vamos imprimir somente a palavra é verdadeiro. Ponto e vírgula para finalizar a expressão. Vamos colocar essa expressão dentro de um bloco de instrução, então vamos abrir e fechar chaves. Colocamos aqui a expressão. E agora, se nós olharmos a nossa expressão, nós podemos ver que há um errinho aqui. Ou seja, o PHP Storm está nos dizendo que está faltando alguma coisa. Isso acontece porque nós temos que colocar toda a expressão entre parênteses. Até porque, se nós queremos obter um valor lógico de toda a expressão, nós temos que ligar a mesma com conectivo lógico e nós temos que fazer com que essa seja somente uma expressão. E nós fazemos isso com parênteses. Ou seja, o operador que define a precedência e também é um delimitador de expressões. Então, se nós mandarmos executar esse código, nós temos que nada impresso na tela. Até porque nós dissemos que só deve ser impresso alguma coisa na tela se o valor dessa expressão for verdadeiro. Então, vamos alterar o valor de num para 50. Feito isso, mandamos executar. E olha só, nós temos que agora foi impresso aqui na tela é verdadeiro. Ou seja, nós temos que o valor contido na variável num ele é maior do que 10 e nós temos também que o valor contido na variável num ele é menor do que 100. Logo, nós temos que foi impresso na tela é verdadeiro. Ou seja, nós dissemos que se o valor de num for maior do que 10 e se o valor de num for menor do que 100, nós estamos dizendo para o PHP que essa aqui é uma expressão que deve ser avaliada e se o valor dessa expressão for igual a true, esse bloco deve ser executado. E esse bloco só será executado se ambas as condições forem satisfeitas. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!